Você vai ter acesso agora a diversas marcações das posições gestuais mais comuns dentro da leitura corporal. É impossível passar todo o nosso conteúdo. No nosso curso de formação de especialista, nós temos mais de 200 marcações. E a nossa diferença é que a nossa didática foi construída em cima de blocos. Nós separamos o corpo humano em pedaços, sobrancelha, cabeça, orelha, queixo, lábios e assim por diante, até que você possa saber todas as marcações individualmente, para que depois, num verdadeiro processo matemático, você junte esses fragmentos e construa a sua análise. Ou seja, não é uma análise marcada rígida, porque tudo isso depois tem que ser contextualizado, tem que passar por filtros, eliminando elementos como etnia, elementos como fatores fisiológicos, fatores ambientais e etc. Significa dizer que a leitura corporal não é simplesmente isso significa alguma coisa. Não. Isso significa alguma coisa nesse processo matemático contextualizado, passado pelos filtros. É assim que nós podemos afirmar com segurança que a pessoa está sentindo e ou pensando alguma coisa bem específica. Tá claro? Muito bem. Então nós vamos às marcações mais comuns. Braços. Bom, existem diversas marcações para os braços e eu vou passar a mais comum. Existe um tipo de pessoa que fala com os braços bem abertos. Já percebeu aquela pessoa que gesticula demais? Essa pessoa é uma pessoa que precisa ganhar espaço, precisa ganhar terreno. Ou seja, ela precisa do máximo de metros quadrados possíveis ao seu dispor para que a opinião dela seja ouvida no sistema de metáforas do corpo. Lembra que eu falei anteriormente? Significa dizer que uma pessoa que fala com os braços muito abertos deve ser limitada, porque se ela continuar com esse movimento, você vai perder campo para negociação. Significa que se você limitar um pouco o espaço dela, ela vai negociar, vai bater em você algumas vezes, porque ela não tem essa consciência, lembra? São fatores inconscientes, e aí são manifestações inconscientes, e aí dentro dessa negociação, limitando o espaço físico dela, você também limita o espaço das ideias, da expressão das ideias. E aí a negociação pode ficar muito mais equilibrada. Mãos. O aperto de mão. Existem pessoas que têm aquele aperto de mão forte, já percebeu? Quase que quebra a sua mão. Pois é, o aperto de mão, ele classicamente feito dessa forma, ele classicamente quer dizer, eu quero dominar você, eu sou mais forte que você, a minha opinião é melhor do que a sua. Ou seja, quem aperta a mão assim quer subjugar o outro. Nós não estamos fazendo aqui uma análise de valores, né? Um julgamento de valores para determinar se a pessoa é boa ou ruim. Não tem nada a ver com ser bom ou ruim. Tem a ver com ser imperativo. Eu confio na minha opinião, tanto que eu sobreponho ela à sua. São pessoas normalmente mais inflexíveis, mais rígidas em alguns conceitos. Diante de pessoas assim, dentro do nosso curso nós sempre falamos, a gente sempre diz, dê poder a quem quer poder, porque a pessoa vai se sentir segura e tranquilamente vai poder negociar com você melhor depois. Agora, os dedos. Bom, cada dedo tem um significado. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles para que você tenha uma dimensão, ok? O polegar é universal, ok. Lembra na época dos Césares? Vive ou morre? Significa que isso é universal e é antigo, é primitivo. Sempre que você quer fazer um positivo, na maioria das culturas, o polegar está para cima. Então, por exemplo, se eu apoiar o meu queixo, analisando você, que o queixo é análise, eu estou dizendo ok, você está tendo uma boa análise, ok? Muito bem. Indicador, quando apontado para si, significa dúvida. Para o outro, é localização de espaço, indicação de alguma coisa. Mas, para si mesmo, significa dúvida, incerteza. Se eu coçar a lateral do rosto, que já é uma região clássica de dúvida, aquela coçadinha ou pulga atrás da orelha, coçar aqui atrás, com esse dedo, a região já não é muito boa. Com esse dedo, então, quer dizer que a pessoa está com dúvida. Neste caso, pare, pergunta, porque se você continuar falando com uma expressão dessa, com uma posição gestual bem marcada como essa, certamente esse quesito que gerou esse posicionamento vai te dar problemas lá na frente. Pare de falar, pergunta para a pessoa e já afina o seu discurso a partir do que ela vai te falar. Dedo médio, ele tem duas classificações, agressividade ou sexualidade.
Segundo algumas fontes de psicologia, a raiz é a mesma, tanto da agressividade quanto da sexualidade. Os dois andam juntos. O ato sexual é um ato violento de destruição de tecidos, etc. Por isso, esse dedo carrega as duas raízes. Na maioria das culturas, lembra, sempre passar pelos filtros. Quando a pessoa coça com esse dedo, ela pode, se for numa reunião de negócios, pode ser que ela esteja te mandando um sinal agressivo em relação a algo que você falou. Pare e pergunte. Se é numa balada e o clima está propício a isso, e a pessoa fez isso numa posição com uma expressão agradável, pode ser que ela queira relações sexuais com você. Isso tem que ser calibrado passo a passo. Lembre-se, nenhum sinal é rígido. Dedo anelar. O dedo anelar é o dedo do noivado ou do casamento na mão esquerda, noivado na mão direita. Significa que é o dedo do elo, da parceria, que pode ser tanto profissional, comercial, quanto pessoal. Se você está numa relação comercial e a pessoa, por exemplo, roda aliança, ou fica mexendo nesse dedo, ou põe esse dedo na boca, significa que ela está mandando um sinal. Puxa vida, quero ser seu parceiro, ou estou favorável a essa parceria. Agora, lembra, se ela coçou aqui atrás da orelha, a parceria já não está tão boa assim. Pare e pergunta. Tudo que é positivo, continua falando. Ok? Se for numa relação matrimonial, você vai saber que isso é indicativo de que a pessoa minimamente tem um interesse. Pare e pergunte ou faça a sua proposta. Ok? Muito bem. Finalmente, o dedo mínimo. O dedo mínimo é o dedo da amizade. Lembra daquela brincadeira de criança? Pois é, ele significa amizade ou vínculo. Significa dizer que quando você vê um desse sinal, a pessoa apoiou o rosto aqui, ou está com esse dedo na boca, ela está te mandando uma mensagem. Puxa vida, vamos ser amigos, eu gosto dessa amizade, essa amizade está boa. Agora, se ela coçou os olhos, eu não quero ver essa amizade. Lembra, os olhos não quero ver, nariz, isso não me cheira bem, eu não quero escutar. Você está conversando com a pessoa e ela coçou com esse dedinho, é muito comum, né? Coçou, para e pergunta para ela, e aí, como é que está esse assunto para você? E você certamente vai ter um feedback não muito agradável no caso do sinal negativo. É isso. Bom, os ombros. Cada um dos ombros individual ou ao mesmo tempo, os dois ombros ao mesmo tempo, eles dão um sinal muito claro. Um ombro, normalmente para cá ou para trás, é incômodo. Significa que algo que a pessoa falou ou que você falou está gerando um incômodo. Quando você vê isso, pergunta, os dois, vamos exagerar? É o que ela quer dizer. Eu não sei, eu estou falando sem convicção. Esse assunto não me traz segurança. Ao ver essa posição gestual, pare e investigue, porque se você continuar, mais para frente você nem vai saber o ponto exato em que a pessoa estava com dúvida e pode ser algo relevante na negociação de vocês. Próximo item, cabeça. Quando você vê uma pessoa com a cabeça para baixo, ela está fugindo do seu campo visual. Normalmente é constrangimento, medo, culpa, vergonha. Medo no sentido do constrangimento, medo de enfrentar a pessoa. Significa dizer que algo na fala dela ou na sua a constrangeu. É importante saber. Lembre-se, sempre passar os filtros, porque um oriental vindo do Japão conversando com você, normalmente eles são mais tímidos e retraídos. A tendência de conversar com você olhando para baixo é muito grande. Não significa que ele ou não está interessado no que você está falando ou está passando por um processo de vergonha ou de culpa ou de arrependimento. Tá? Então pode ser desde fuga, eu não estou disposto a falar com você, como você falou alguma coisa que me chamou a atenção negativamente e eu olhei para baixo. Significa dizer, sempre pergunte, vê essa posição gestual, pergunte se está tudo bem em relação ao tema específico do assunto e você vai ter outros sinais para analisar. Bom, os olhos têm diversas marcações, contudo, existe uma clássica que é muito semelhante a esse de cabeça para baixo, que é o olhar para baixo. Mesma coisa, olhou para baixo é uma forma sutil disso aqui. Significa que houve um constrangimento não tão grande e a pessoa desviou o olhar para baixo para fugir daquele... metaforicamente, ele quer fugir daquele contato. Quando a pessoa olha para cima, no campo da visão, né, da programação neurolinguística, significa que eu estou saindo da Terra, metaforicamente, eu estou indo para longe desse assunto, para longe da pessoa, estou desligando do meu emocional porque eu não estou mais aqui. É uma forma de mudança de estado emocional. Qualquer um dos dois, pare e pergunte o que está acontecendo para você poder conduzir as suas relações com mais segurança dentro deste assunto.
Sobrancelha. Também existem diversas dentro das microexpressões, nós já apresentamos algumas, mas existe uma clássica. Uma sobrancelha só levantada. Quando a pessoa, imagina que está conversando com alguém, de repente ela está dizendo, hã? Como? Como é que é? Ou seja, ela está questionando um conteúdo específico do que você falou. No momento em que ela levantar essa sobrancelha, qual é a sua opinião a respeito? Vamos conversar um pouquinho mais. Sabendo o que ela pensa e o que ela sente, é mais fácil de conduzir com segurança essa conversa mais para frente, ok? Os lábios têm diversas marcações, tensão e algumas outras bem características, mas uma que é perigosa, o sorriso de repulsa, como já foi dito. Se ele aparecer, não deixe passar em branco. É imprescindível você saber o que está acontecendo com esse sorrisinho, porque ele é jocoso, ele está desdenhando da situação ou ele está mostrando um certo asco pelo assunto ou pelo tema do assunto específico. Por quê? A pessoa pode ter sido pegando uma mentira, a pessoa pode estar incoerente ou ela pode não estar ecológica, pode estar faltando ecologia sustentável dentro do relacionamento de vocês. E ela está deixando isso claro. Pergunte. Saiba o que está acontecendo. Próximo tópico, orelha. Coçar dentro da orelha, como já dito, né? Lembra com o dedinho? No momento que a pessoa coçou dentro da orelha, ela pode só fazer isso aqui, ou ela pode literalmente fazer isso aqui. Só para que você entenda o que significa para um leitor corporal isso. Imagina que você está falando com alguém e a pessoa está lá coçando a orelha. Tudo bem. Ela não está com dor de ouvido, não está com nenhum problema auditivo, não está com nenhum problema fisiológico, ou seja, não tem por que ela coçar a orelha naquele momento em relação ao que você está dizendo para ela. Muito bem. Digamos que você está conversando com uma pessoa e ela esteja assim, você continua falando normalmente, porque você não é um especialista em leitura corporal. Eu vou traduzir esse sinal em palavras, ok? Imagine que você está conversando com a pessoa está falando, eu não quero te ouvir, para de falar. Por que você está falando ainda? Ih, não me enche. Você não vê que eu não quero te ouvir? Você continuaria falando? Óbvio que não, né? Pois é o que ela está falando quando ela está coçando a orelha. Um leitor corporal para de falar na hora. Por isso, pare de falar na hora. Pergunta, e aí, como é que é esse assunto para você? Vamos conversar a respeito. E aí, prepare-se, porque o que você vai ouvir não vai ser muito bom. Ok? É isso. Queixo. Bom. O queixo é a análise. Significa que essa região ela é utilizada para análise, dependendo dos dedos, essa análise pode variar de positiva para negativa. Uma excelente referência para a posição gestual no queixo é pinçar o queixo. Quando a pessoa pinça o queixo, normalmente aperta os olhos para enxergar melhor o que você está falando, lembra metáforas. A pessoa pinçou, significa uma análise positiva. Continue, mas não tagarele demais. Quando você tem uma expressão positiva, reduz a fala e quanto mais síntese, mais fácil de fechar o negócio. Porque você pode falar alguma coisa que gera uma posição negativa e perdeu aquela positividade que até então você tinha visto. Ok? Bom, os pés têm diversas marcações a apresentar, porém tem uma delas que é bem crítica. Quando uma pessoa está com um pé na frente e outro atrás, significa que ela está limitando a sua chegada até ela está limitando o seu espaço. Significa que ela está numa posição defensiva. Quando ela põe isso, ela está falando, não chegue mais perto. Portanto, nunca invada uma pessoa. Nós formamos especialistas em leitura corporal para jamais invadir uma pessoa que não queira ser invadida. Ao contrário, nós limitamos a sua ação quando ela é muito expansiva, mas nós também respeitamos o espaço em que ela está determinando. Uma vez que esse espaço foi respeitado e você conduziu uma fala agradável, talvez ela desmonte a sua posição e é o momento de você saber que você está sendo melhor sucedido na sua fala.